Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Nós vamos fazer um pano de prato que vai decorar as nossas cozinhas como se fosse uma moldura, um porta-retrato. Então, você faça esse pano de prato usando uma lembrança como fosse um morro, um sol, umas pirâmides. Então, você pode usar triângulos, retângulos, círculos, que os seus panos de prato ficarão lindos utilizando os nossos retalhos. Nós podemos fazer tamanhos bem pequenos e tamanhos maiores para utilizar todos os nossos retalhinhos. Mas olha que graça que vai ficar esses panos de prato. Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos, dos dois lados mais longo. Nós vamos precisar também de retalhos de tecido tricoline, mas não precisam ser retalhos grandes, podem ser retalhos pequenos, aquele que você tem lá na sua gaveta de retalho, pode ser retalho bem pequeno. No retalho que você quiser fazer a base para o seu pano de prato, você vai cortar uma faixa com 9 centímetros de altura, mais larga que seu pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Esta faixa você pode cortar com 4, com 5, com 12. Depende da largura que você vai querer a base do seu pano de prato. E nós vamos precisar também, nessa estampa, que vamos fazer a base aqui, outra faixinha com 4 a 5 de altura, que esta será para nós fazer o acabamento lá na parte de cima. Ela também tem que ser mais larga que nosso pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Essas duas faixinhas nós vamos reservar. Muito bem. E nos nossos tecidos que nós vamos escolher para decoração, nós vamos cortar uns pedaços de tecido. Eles podem ser longos, que nós vamos cortar, eles podem ser arredondados, eles podem ser cortados na forma de triângulo, eles podem ser cortados redondo. Você corta no redondo, costura no lado avesso, depois você dá um pique no meio para você virar. Eu vou te mostrar. Olha, eu costurei no lado avesso, dei vários piquezinhos e depois eu virei para o direito para eu passar. Mas, primeiramente, no seu pano de prato, você vai medir uma altura que você queira, o barrado que você vai aplicar. Então, se você quer ele com 12, você vai marcar aqui 13 centímetros. Se você quer com 9, você vai marcar 10 centímetros. Eu vou querer o meu bem mais estreito. Eu marquei 6 centímetros e meio, passei o meu 6 centímetros e meio dobrando e depois eu passei um lápis para marcar bem. Porque neste 6 centímetros e meio é que eu vou posicionar os meus detalhes. Esse detalhe, como que eu fiz? Eu cortei um retângulo bem longo, depois eu passei para dentro e fui dobrando. Este eu vou aplicar aqui. Depois eu cortei outro retângulo também, dobrei o meu retângulo no meio e cortei um retângulo. Diminuí na parte de cima, deixei mais estreito, que eu vou colocá-lo aqui. Eu cortei um redondo no amarelo, num laranja. Para fazer o meu círculo, eu peguei 2 tecidos e coloquei direito com direito. Muito bem. Peguei uma rodinha, uma latinha, um pires, o que você tiver em mão, e você risca. Você risca e costura bem em cima onde você riscou. Olha, eu risquei aqui. Eu vou costurar bem em cima onde está o meu risco. Depois que você costurar bem em cima do seu risco, você pega uma tesoura e recorta o excesso com meio centímetro mais ou menos. Depois você dá uns piquezinhos, depois você abre uma abertura no meio de um dos lados, como eu fiz aqui. De um dos lados, eu fiz a abertura e virei para o direito para nós termos o nosso círculo. Este círculo eu vou colocar aqui na parte de trás, como que lembrando um sol. Muito bem, vou colocá-lo aqui.
E depois eu vou colocar um triângulo nesta parte. Você pode colocar um quadrado, você pode colocar uma flor, porque a ideia é nós fazermos um pano bem diferenciado. Coloco aqui, depois eu vou colocar mais um aqui, eu vou encaixá-lo aqui, bem encaixadinho. Isso nós temos que estar com o ferro à mão, passando tudo bem bonitinho. Vamos encaixando, lembrando que a nossa partezinha aqui que nós medimos, eu medi 6,5 de altura, nós temos que passar um pouquinho para baixo. Muito bem, daquela nossa marcação, porque quando nós formos colocar a nossa base, o nosso acabamento vai vir aqui no 6,5 cm para dar o acabamento. Mais uma partezinha que eu cortei para colocar aqui. Lembrando que o formato vocês podem fazer mais redondo, mais triângulo, mais quadrado, como vocês quiserem. E vocês vão montar o seu pano de prato como se fosse um quadro lindo decorativo para nós decorarmos as nossas cozinhas. Agora eu vou pegar os meus alfinetes e vou alfinetar tudo bem no lugarzinho onde vou costurar as minhas aplicações. Aqui eu vou colocar um alfinete, aqui eu vou organizar tudo bem bonitinho para dentro, sempre lembrando de passar para baixo, aonde nós fizemos aquela marcação de 6,5 cm. Eu vou colocar o meu sol bem lindo aqui, também vou alfinetá-lo. Depois, essa outra parte também, que lembra um morro, lembra um detalhe, nós vamos colocá-lo aqui. Eu também vou alfinetar. Depois que eu alfinetar tudo, vocês também pode acrescentar mais alguma coisa ou pode tirar. Vocês podem acrescentar mais um detalhe ou pode tirar se vocês achar que não está combinando. Lembrando também, vocês podem fazer mais círculos, vocês podem fazer eles mais compridos, menores. Este aqui também, vocês podem colocar um quadrado aqui no meio. Aqui vocês podem colocar mais um redondo. Vocês podem fazer o detalhe como vocês acham na sua criatividade. Para fazer essas partes mais longas aqui também, esta parte aqui, eu cortei um quadrado. Olha, aqui eu tô com a metade de um quadrado. Então, aqui o quadrado estaria inteiro se tivesse a outra parte aqui. Seria o meu quadrado, olha. Aqui seria o meu quadrado, ó. Vem aqui e vem aqui. Eu cortei o meu quadrado na diagonal para fazer esta parte aqui. Aí, eu dobrei esta parte para dentro, eu dobrei esta outra partezinha, ó. Eu dobrei para dentro assim. E eu fiz esta parte aqui. Então, eu quero explicar tudo para vocês como que eu faço. Esse aqui, eu cortei o quadrado e o quadrado eu dobrei uma vez e mais uma vez fiz um triângulo. Este também eu fiz assim e este eu fiz no redondo. Eu já alfinetei eles tudo aqui. Lembrando que um pode sobrepor para cá, o outro pode sobrepor para cá, não tem problema, como vocês queiram, porque depois nós vamos colocar a faixa para dar o acabamento aqui embaixo. Agora, eu vou à minha máquina e vou passar uma costura, tudo aqui para prender eles todos bem bonitinho. Pego aqui, costuro lá, venho aqui, ergo uma partezinha, venho com a minha costura até aqui. Depois, pego uma costura até lá, venho até aqui. Depois, eu pego a costura, vou costurar, todos eles vou pregar bem direitinho aqui. Lembrando que esta parte que nós deixamos para baixo, olha como eu deixo ela mais larguinha, para nós ter certeza que as nossas costuras não vão se desmanchar. Então, eu vou começar a costurar tudo aqui e vou mostrar para vocês na máquina como que eu faço. Eu comecei a minha costura lá, costurei tudo, vi até em cima, vim de novo até aqui, fazendo uma costurinha bem na beiradinha, o ponto mais reto que nós conseguirmos. Eu ergui este aqui e passei a minha costura mais até embaixo,
cortei a minha costura e comecei a costurar este de cima. E tô costurando. Eu quero mostrar para vocês. Aí nós costuramos, nós viemos costurando até bem a pontinha dele. Ótimo. Erguemos pezinho da máquina, giramos o nosso pano de prato e daí nós vamos costurar esta parte para cá. Lembrando que nós temos que costurar o mais reto que nós conseguirmos e mais na pontinha, para ficar o trabalho bem bonitinho. Então, eu vou costurar, vou baixar o meu pezinho e vou vir costurando até... Olha, o meu tá aqui, esse meu paninho. Você não pode sobrepor a costura e cortar os seus fios aqui, que com o tempo vai desmanchando. Então, nós erguemos aqui e costuramos. Isso, costuramos um tantinho mais. Agora, eu ergo a minha agulha, corto o meu fio, cortei o meu fio e vou começar a minha costura novamente aqui. Vou costurar lá, vou vir até aqui e assim eu vou fazer a sequência de todas as minhas aplicações. Eu vou costurar tudo e depois eu volto para mostrar para vocês quando estiver tudo bem costuradinho. Então, amigas, terminei de costurar, fazendo uma costura bem estreitinha, uma costura bem bonitinha. Fazendo a costura por baixo e depois costurando o de cima. Fazendo sempre. O solzinho, nós temos que costurar primeiro ele lá por trás, para depois nós costurarmos esses que vão por cima. Muito bem, as nossas aplicações já estão costuradas. Lembrando que você pode fazer com quadrado, com retângulos, com triângulos e com círculos. Então, você escolhe. E também você pode fazer só num tom de lilás, só num tom de azul. Fica muito, muito lindo. Agora que está a aplicação pronta, as aplicações estão prontas, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso, os nossos fiozinhos todos cortados. Se ficar um fiozinho que não tenha a costura por cima, você tem que colocar a agulha bem no pezinho do fio e embutir por dentro os seus fiozinhos. Nós vamos pegar aquela faixinha. A minha faixa tem 9 centímetros de altura. Você pode fazer ela mais larga, ou com 6, com 7, com 8, como você quiser. Aqui no lado avesso, nós vamos colocar direito da nossa faixa com o avesso do nosso pano de louça. E nós vamos alinhar bem aqui embaixo. Nós vamos alinhando a nossa faixa com o nosso pano de louça e alfinetando. Aquele 1,5 cm a 2 centímetros a mais, nós abraçamos o nosso pano de louça com esta sobra que nós deixamos. Abraçamos o pano de louça e colocamos um alfinete. E vamos alinhando a nossa faixa e alfinetando. Vou colocar mais um alfinete, sempre bem alinhado e com um alfinete. Aqui também nós vamos abraçar o nosso pano de louça com aquela sobra de 1,5 cm e vamos colocar um alfinete. Aqui nós vamos passar uma costura de mais ou menos meio centímetro, uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Eu vou passar essa costura e já volto para mostrar para vocês. Passei uma costura aqui no lado de trás, mas uma costura mais larguinha. Virei para o lado da frente, mas eu virei deixando uma bordinha para trás para dar acabamento como se fosse um viés. Mas vocês também podem costurar bem retinho aqui. Mas eu vou deixar esse acabamento atrás porque fica lindo o nosso trabalho. E na parte da frente, nós vamos fazer o acabamento. Lembrando que eu deixei 6,5 centímetros. A minha faixa tem de 8, 9, 10. Depende a largura que você quer que fique o seu acabamento aqui embaixo. Você pode colocar eles até mais embaixo e fazer uma faixa bem estreita. Mas
A minha é mais larga, porque esse acabamento aqui, ele tem que ficar embutido dentro da minha faixa. Então, a minha faixa eu vou costurar aqui. Lembrando que nós temos que puxar tudo para fora e depois dobrarmos para dentro. Eu vou organizar tudo bem bonitinho aqui para dar o acabamento e vou passar uma costura. Primeiro, eu vou alfinetar tudo. Verifico se está todo bem por baixo para dar o acabamento aqui e depois eu vou passar a costura. Eu vou passar a minha costura, começando aqui, deixando os fios mais compridos, ou fazer uma costura bem estreitinha em toda a extensão e vou acabar aqui. Lembrando que puxamos tudo para fora e depois dobramos para dentro. E aqui também eu vou deixar os meus fios mais compridos para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Passei uma costura, mas uma costura bem fininha e o mais reto que nós conseguirmos. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Deixei aqui também mais comprido e vou mostrar para vocês. Nós damos 2 nozinhos, ou seja, passamos uma vez por dentro e mais uma vez para nós fazermos o nozinho. Muito bem. Agora, nós colocamos a nossa agulha bem no pezinho onde nós fizemos o nozinho. Nós colocamos a nossa agulha aqui, bem no pezinho. Ótimo. Agora, nós vamos passar os 2 fios pela agulha. Passamos os 2 fios pela agulha. E vamos puxar lá na frente para nós cortar. Porque nós não queremos fazer retrocesso porque marca. E se você cortar os fios aqui, com a lavagem, eles vão se desmanchando. E assim não. Nós colocamos a nossa agulha aqui por dentro do nosso trabalho, muito bem, e puxamos aqui na frente e aqui que nós podemos cortar, porque esses fiozinhos ficarão lá por dentro embutido. Puxamos bem aqui, organizamos bem bonitinho e aqui que nós vamos cortar. Então, terminamos o nosso barrado. Olha que graça que ficou a parte de trás do nosso barrado, todos os fios cortadinhos ou embutidos. Agora, aqui também, nós fizemos o acabamento embutido com as nossas linhas. Aqui está tudo pronto, depois é só eu passar. Vamos fazer o acabamento na parte de cima do nosso pano de prato. Nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso e vamos colocar aquela faixinha aqui para dar o acabamento. A faixinha minha, ela deve ter de 4 a 5 centímetros de altura e ela tem que ser mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. A nossa faixa com o direito vai estar para baixo e o nosso pano de prato com o avesso para cima. Então, direito para baixo da faixa e avesso do pano de prato para cima. Aqui nós vamos, esse 1,5 centímetro que nós deixamos, nós vamos abraçar o nosso pano de prato e alfinetar. E nós vamos alinhando a nossa faixa com o pano de prato, bem alinhadinho e alfinetando. E do outro lado também, nós vamos alinhar, dobrar o excesso de 1,5 centímetro, abraçando o nosso pano de prato. E aqui também eu vou colocar um alfinete. Agora, nós vamos passar uma costura mais larguinha, fazendo retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Eu vou passar essa costura e já volto. Amigas, passei uma costura mais larguinha aqui na parte de trás, para aplicar a nossa faixa no pano de prato. Virei para a parte da frente e passei. Virei para lá e passei. Mas passei deixando uma bordinha para trás para dar um acabamento. Você também pode fazer retinho, como você quiser. Mas lá na parte da frente eu deixei um barradinho, aqui também vou deixar. Olha que graça que fica, parecendo um viés.
Agora, aqui na parte da frente, vou mostrar para vocês. Eu também já passei uma partezinha dobrando para dentro, muito bem. Puxei tudo para fora e vou dobrar aqui. Porque aqui deste lado eu não vou fazer costura. Eu vou fazer costura só aqui. Vou começar aqui, deixando os meus fios mais comprido, vou fazer uma costura bem fininha em toda a extensão do pano de prato e aqui também. Eu puxo tudo para fora e depois eu dobro para dentro. Eu vou passar essa costura, deixar os fios mais compridos no início e no final, vou dar 2 nozinhos e vou embutir. Depois que estiver tudo costuradinho, eu venho para mostrar para você esta parte aqui lindamente pronta. Costurei aqui na parte de cima, olha que graça que ficou. Uma costura bem mais fina, mas bem retinha. Deixei os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o acabamento aqui na parte de cima do nosso pano de prato. Aqui na parte de baixo, embaixo do nosso pano de prato, olha que graça que ficou essa nossa aplicação. Ela lembra um morro, ela lembra um sol. Olha que graça que vai ficar este pano lá nas nossas cozinhas. Em cima do nosso micro-ondas, do fogão, de um balcão. Será uma alegria esse pano de prato para decorar as nossas cozinhas. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.